Fala pessoal, André Mendes Queiroz. No vídeo de hoje eu vou falar quem pode ser o comandante da viatura. Se você é recruta, se você está estudando para o concurso da polícia, pois é, saiba que a viatura ela tem um comandante, onde ele senta e o que ele faz, a voz de comando dele, quem pode ser, soldado pode ser. Esse é o vídeo de hoje. Eu quero que você já se inscreva no canal, quero que você já deixe o like aqui. Queremos chegar, recruta, aos 200 mil inscritos. Para esse canal ter relevância, queremos chegar nessa marca. Faltam só 60 mil. Eu conto com sua ajuda. Se você quiser entrar na PM, tem aqui o link abaixo com o meu e-book. É só clicar e baixar o meu e-book digital que você vai ter um guia de como entrar na PM. Pessoal, é o seguinte. Para vocês, já fiz meu jabá. Agora, para vocês que não conhecem a atividade policial, nós temos a figura do motorista. E ao lado do motorista ali nós temos a figura do comandante, o patrulheiro que chama-se P1 atrás do motorista. Quando não tem 4 componentes, o P1 é obrigatório sentar atrás do motorista. Lembrando que em algumas cidades não existe o patrulhamento com 3. Aqui no Rio Grande do Norte, as viaturas diárias só saem com 3 componentes, e as viaturas especializadas com 4. Então o choque tem 4 componentes. E até as viaturas de ROCAM, geralmente elas têm 3 componentes. Lá em São Paulo você vê 2 pessoas na viatura, 2 policiais ali fazendo o patrulhamento. Aqui em alguns cantos não dá para ser 2 policiais, porque isso já foi feito estudo de caso. Então, por exemplo, uma polícia de trânsito dá para ser 2 policiais, o motorista e o comandante. Um policial só no Brasil, com os equipamentos que nós temos, com as leis que nós temos, por exemplo, geralmente quando tem um policial só, é muito comum, por exemplo, se você vai entrar, vou organizar as ideias para vocês. Por exemplo, você vai entrar no Morro do Alemão. Se você vai com 3 policiais, os bandidos vão reagir. E provavelmente os policiais vão morrer. Se você vai entrar com o exército inteiro, demonstração de força, superioridade numérica, ou o bandido vai se render ou ele vai fugir. Então, como aqui no Brasil nós não temos leis que protejam a atividade policial, por exemplo, se lá fora não é intencional, não é um erro grosseiro, se o policial não tem intenção de matar, se não é erro grosseiro dele, se não tem o dolo em si, o cara avançar em cima dele para atacar o policial para defender a sua vida, matar uma pessoa, ele não é punido por homicídio. Aqui no Brasil, dependendo da situação, a maioria das situações, o policial ele é punido como homicídio doloso. E aí ele perde a função e vira um criminoso comum, vai para o presídio comum. Então não cabe aqui a viatura com um policial só. Por quê? Quando a gente chega com 3, e às vezes tem 5, 6 bandidos, a gente tem que pedir apoio porque os caras eles reagem. E outros, por exemplo, na Espanha, o policial foi fazer um estudo lá e perguntaram por que a maioria dos confrontos aqui tinha letalidade. Só que confronto na Espanha tinha havido 3. Nos 3 confrontos que teve, os bandidos morreram, ou seja, 100% de letalidade. Aqui, você entra numa rua, você tem um confronto. Quando você só esse confronto aqui, que você vira a esquina, você já tem outro. E às vezes uma polícia ela tem 3, 4 confrontos, que lá fora é só um, aqui, e a gente resiste como só um, lá fora resistiria como 4 confrontos. Então, é bem específico, bem característico, por isso quando alguém diz assim, a polícia do Brasil mata muito, o policial brasileiro mata muito. Mas quantas vezes a gente precisa tirar? Tem policiais lá fora que se aposentam sem dar um único disparo, sem efetuar uma única prisão. Eu com mais de 10 anos de polícia, se for contar aqui as ocorrências, enfim, você não ia terminar hoje, ia ser mais de 24 horas de ocorrência. Mas nós temos a figura do motorista, do comandante. Essa pessoa que senta aqui, ela é sempre o mais antigo. André, Queiroz, soldado pode ser comandante? Pode. Eu esqueci de me apresentar, eu sou cabo da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, cabo Queiroz e psicólogo. Então, voltando aqui ao assunto. O soldado que está aqui, ele pode ser o comandante, mas ele tem que ser mais antigo na matrícula
do que os outros componentes da viatura. Então sempre vai haver hierarquia, porque o mais antigo ele sempre é superior, mesmo sendo de mesma graduação, soldado, soldado, cabo, cabo. Mesmo se tiver 3 sargentos na viatura, de 3 terceiros sargentos, vai haver ali o mais antigo e ele pode comandar a viatura. Então, um soldado mais antigo pode comandar a viatura, assim como 3 cabos dentro da viatura, o mais antigo ele vai comandar a viatura. Então, o que é que ele tem que fazer? Primeiro, toda a orientação é dirigida a ele e ele vai comandar a viatura. Ele vai dizer a rua que o motorista vai entrar. E aí tem cara que, enfim, ele tem comandante que ele diz, vá do ponto A ao ponto B. E aí você escolhe o caminho, é muito prático para o motorista. Mas quando você tem um comandante que ele não diz, a cada esquina é que ele vai dizendo o itinerário, eu já peguei comandantes assim, é muito ruim você dirigir, porque eu preciso saber para onde a gente vai, né? Não, entra aqui, aí chega na outra esquina, olha para um lado, olha para o outro, entra aqui. Chega na outra esquina, entra aqui, freia, liga o farol, liga a seta, puxa o freio de mão, agora sai. Tem comandante que é desse jeito. Então, a galera vai, enfim. Mas quando você pega um cara que ele... Já peguei comandantes que eles deixavam o patrulhamento patrulhamento à vontade, né? Como é que se diz? Esqueci a palavra assim. Liberdade de ação. Quando ele diz liberdade de ação, então eu posso fazer o patrulhamento. Geralmente eu procurava patrulhar, fazer o entorno das áreas que tinha mais assaltos, das ruas mais perigosas. Depois passava pelas avenidas várias vezes, fazendo um contorno das principais, onde tinha lotérica, onde se concentra maior número de assaltos para passar uma sensação de segurança, né? Então, se existia uma determinada rua, que ali é o foco de tráfico, de boca de fumo, então se eu fosse batalhão, obrigatoriamente eu tenho que passar pelaquela rua e ao simplesmente o ato de patrulhar, abordar lá já incomoda e muito aquele tipo de crime. Então, você tem a figura do comandante na abordagem, que é o mais importante. Teoricamente, só ele pode falar. Então, ele que dá a voz de comando. Então, ele que manda parar. E eu vou fazer a segurança. Quando a gente desembarca, eu faço a segurança dele aqui. O patrulheiro cobre atrás. Na hora que ele dá a ordem, que ele, por exemplo, vai dizer mão na cabeça, o cara vai botar a mão na cabeça, entrelaça os dedos. E vai botar o cara na posição. Na hora que ele disser vai, o patrulheiro sai da segurança diária, vai fazer a busca pessoal, o comandante vai fazer a segurança dele e eu faço a segurança diária. Então, geralmente é assim que funciona com 3 componentes. Esse mecanismo, ele se tem demonstrado, tanto é que comigo, por exemplo, nunca teve nenhum atentado contra nós enquanto estávamos fazendo a abordagem, porque as pessoas já reagiram, né, à abordagem, mas só essa estrutura em si já traz uma segurança muito grande. Por quê? Tanto a gente se protege de alguém que pode atirar enquanto a gente está fazendo a abordagem, eu estou aqui, o motorista está ligado. E se a pessoa reagir na hora da busca pessoal, o patrulheiro dá um leve empurrão na pessoa e o comandante tem condições de neutralizar de imediato a ameaça. Então, é assim que funciona uma abordagem policial. A técnica aí vai variar. Quando eu entrei, o pessoal que já estava na PM tinha um estilo de abordagem diferente, abordava com as 2 mãos, né? Antigamente, encostava o cara na parede, a mão do cara assim na parede. No meu curso já ensinou outra, o cara tem que entrelaçar os dedos e abrir as pernas, né? O cara abre as pernas e eu seguro a mão dele de uma forma que ele não solte as mãos, né? Para ele não ter o poder de reação e desequilibro ele totalmente. Então, nossa abordagem era diferente dos antigos. Então, quando eles viram a gente abordando, eles criticaram, porque para eles o certo era abordagem mão a mão. Enfim, há um confronto disso e sempre a técnica ela vai evoluir baseada nas ocorrências, estudo de casos. Mas, enfim, a aula de hoje não é sobre abordagem, é sobre o que o comandante faz. Então, quem fala no rádio, essencialmente, teoricamente, é ele. E quando chama o rádio, a não ser que ele não possa atender, o motorista pode atender e passar alguma informação. Geralmente eu gosto de dar com HT, porque já passei por situações em que eu tive que me afastar da viatura e não tinha como pedir prioridade porque eu não estava com o HT.
Então, essencialmente eu ando com HT. Antigamente não tinha o rádio comunicador para todos da viatura, porque eram poucos. Em algumas cidades tem, e se tiver, quando você entrar na polícia, cautele esse rádio, porque é essencial para você ter porque se você correr atrás do cara, você vai informando sua posição, o que está acontecendo. E o rádio estando na viatura, e tem gente que cautela o rádio, deixa na viatura, também não adianta de nada. Então, pessoal, o comandante, ele praticamente comanda a equipe, ele vai cumprir as ordens determinadas pelos seus superiores. Os componentes da viatura, lógico que há uma parceria, há um acordo. Geralmente, às vezes você pega um comandante que é tudo o que ele quer, do jeito dele, a rua dele, só para onde ele quer. Existem comandantes que deixam você à vontade, existem comandantes que vão exigir um pouco mais, existem comandantes que são chatos na direção com o motorista. Enfim, depende da equipe. E aí, quando você pega afinidade com o motorista, há ali a afinidade entre motorista e patrulheiro, aquela equipe ali fica durante 5 anos. Eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Essa dúvida foi do meu Instagram. Se você não segue meu Instagram, vá para o meu Instagram. Um abraço, fique com Deus.